pessoal, tudo bom? Tô meio sumido aqui dos vídeos, muito trabalho, muita coisa acontecendo, mas a gente está sempre pensando em como levar a palavra de Deus, como falar do Evangelho, e a gente não vai deixar isso esmorecer, tá bom? Continuar aqui sempre que der postando, mas sempre falando da palavra de Deus. Agradecer a algumas pessoas que se inscreveram, graças inclusive aos rios que minha filha postou quando a gente estava fazendo a árvore de Natal. Então vou até colocar mais shorts, algumas pílulas de algumas coisas que a gente pode conversar. Mas eu queria abrir a Bíblia com vocês e a gente poder ver um texto que está lá em Atos capítulo 17, versículo 24, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa passagem é interessante de Atos porque mostra um Paulo que vai para Atenas, vai para um lugar completamente pagão, se utiliza de alguns meios para poder levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, né? Paulo, ele falava para todo mundo, falava para judeus e falava para gentios. Talvez fosse muito mais fácil para Paulo se ele continuasse em Jerusalém, se ele continuasse falando para os dele, né? Para aqueles que ele já tinha um contato, já tinha uma certa familiaridade, né? Mas Paulo tinha uma cosmovisão muito ampla, ele sabia que teria que ter uma necessidade de levar essa palavra de Deus para todo mundo, né? Para quem ele pudesse, né? Então ele vai para Atenas, né? Uma cidade que é super famosa pela filosofia, né? Pela história, e ele vai então tentar alcançar pessoas lá. Um outro texto bastante interessante está lá em Atos 17, 22, que diz o seguinte: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então Paulo ele tenta primeiro agradar, né? Tenta demonstrar, buscar características boas naquelas pessoas, mesmo que essas características vão de certo encontro ao que ele acredita e ao que ele vai estar ali falando, né? Vai estar ali pregando posteriormente. Mas ele tem essa visão de agradar, de mostrar algo bom naquelas pessoas e fazer com que elas se aproximem dele, né? É um ótimo chamariz aí, uma ótima amostra do que a gente pode fazer para evangelizar, né? Que a gente pode primeiro buscar qualidades nas pessoas antes de falar algo que elas possam se sentir incomodadas, né? Que pode trazer mudanças significativas na vida delas. Então você trazer elas para perto de você, mostrando que elas têm algo legal, tem algo positivo. Isso aí é importantíssimo para a nossa missão, para o nosso evangelismo como um todo, né? Ele continua andando pela cidade e observando objetos de culto que vocês têm. Ele observou todo o local, ele viu onde ele estava indo e ele se aproveitou disso. Então, se nós quisermos alcançar pessoas, se nós quisermos levar a palavra de Deus para as pessoas, nós temos que conhecer essas pessoas, conhecer esse lugar onde elas vivem, sair inteiramente, né, ou pelo menos naquele momento, né, se desprender das paredes do templo e ir para as ruas e demonstrar que Deus está ali com elas, né, que, como a gente viu no verso lá em Atos 17, 24, Deus não está mais nos templos, Deus está em cada um de nós, Deus está nas ruas, Deus está presente
E essas pessoas precisam entender que apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar de todo o mal que elas vêm passando, Deus está ali do lado delas e com certeza fazendo o melhor para elas. Em Atos dos Apóstolos, Ellen G. White fala que as palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele estava em uma posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade. Se o sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de Sócrates, morrer. Mas contato afastou a mente deles de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus, que naquela hora, naquele momento, ele era um Deus desconhecido para eles. Nós precisamos alcançar as pessoas, nós precisamos mostrar esse Deus tão maravilhoso para as pessoas, mas para isso a gente precisa que nosso coração esteja junto dessas pessoas e não enfurnadas no templo, enfurnadas em quatro paredes nos bancos da igreja. Precisamos estar junto delas, mostrando para elas que elas têm uma necessidade e que Deus tem aquilo que pode suprir aquelas necessidades. Nós precisamos mostrar para elas que esse Deus desconhecido, na verdade, é um Deus de puro conhecimento, de puro amor. Talvez se a gente conseguir fazer um pouquinho do que Paulo faz, do que Paulo fez lá em Atenas, se a gente puder, a gente pode salvar muitas pessoas. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Meu querido Pai que está no céu, obrigado, Pai, por mais um dia. Cuida de nós, Pai. É isso que eu te peço, por amor de Jesus. É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês.